dia, gente. Deus abençoe todos, né? Que a gente, nessa nossa egrégora, possamos vibrar na mesma sintonia de amor, né? Essa aqui é a nossa família maior. Tem vários tipos de família. Eu escolhi ler um texto, que eu não tenho esse dom de falar como o meu irmão Júnior, por exemplo, mas eu queria deixar um recado. Eu escolhi um texto de Emmanuel também, porque eu gosto da forma que ele age dentro da coleção de livros dele, porque ele fala de um assunto várias vezes e de forma diferente. Ele vai tratando e pegando as formas diferentes. Então, assim, o Júnior falou de uma forma de Emmanuel, aqui eu vou ler uma outra mensagem. A mensagem chama Familiares do Livro da Esperança, pelo Espírito Emmanuel. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Jesus, Marcos, capítulo 3, versículo 35. Há, pois, duas espécies de família: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis, as primeiras se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através de várias migrações da alma. As segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente, já na existência atual. Parentela, Instituto Primário de Caridade. Dentro desse instituto familiar, né, em que a gente vai exercer a caridade, que envolve todos os nossos deveres, né, com o nosso irmão, que a gente vai purificando, né, vai burilando a nós e o nosso irmão também. Então, é uma via de duas mãos, a gente com ele e ele conosco. Fora do lar, é possível o sossego na consciência, distribuindo as sobras do dinheiro ou do tempo, aliás, com o mérito de quem sabe entesourar a beneficência. Nada difícil suportar o agressor desconhecido, que raramente conseguiremos rever. Nenhum sacrifício em amparar o doente largado na rua, a quem não vinculamos em compromisso direto. Em casa, porém, somos constrangidos ao exercício da assistência constante. Então, auxiliar os outros, temos mesmo que fazer uma caridade, mas é muito mais fácil você fazer esse exercício com uma pessoa que você não vai ver mais, com uma pessoa que você não tem esse ligamento constante, diário, entendeu? O difícil é dentro do nosso cadinho, do nosso lar, da nossa casa. Essa é a nossa experiência, mais profunda e, por isso, mais difícil. É aí, no reduto doméstico, por trás das paredes que nos isolam do aplauso público, que a providência divina nos experimenta a madureza mental ou aproveito dos bens conselhos que ministramos. Nós que de vez em vez desembolsamos sorrisos, pequena parcela de recursos amoedados em benefício dos outros, estamos incessantemente convocados a sustentar os familiares que precisam de nós, não apenas mobilizando possibilidades materiais, mas também apoio, compreensão, disciplina e exemplo, resguardando as forças que nos asseguram felicidade. Então, esse exercício na família, né, ele é constante, ele é diário, e ele é naquele dia que você está mal-humorado também, ele é no dia que você está feliz. Então, por isso, esse burilamento familiar é tão necessário para a nossa evolução, né? Anseias por encargos sublimes, queres a convivência das entidades superiores, sonhas com a posse de dons luminescentes, suspira pela ascensão espiritual.
Contempla, no entanto, o espaço estreito que te serve de moradia e lembra-te da criança na escola. Em cada companheiro que partilha a consanguinidade, temos um livro de lições que às vezes nos detém o passo por tempo enorme, no esforço da repetência. Cada um deles nos impele a desenvolver determinadas virtudes. Num, a paciência, no outro, a lealdade, e ainda em outros, o equilíbrio e a abnegação, a firmeza e a brandura. Então, os desenvolvimentos dentro do lar, né, são imensos, são incontáveis. A pretexto de auxiliar a humanidade, não fujas do cadinho fervente de que lutas e que a vida te colocou sob o telhado em que respiras. Ainda, mesmo ao preço de todos os valores da existência física, refaz milhares de vezes as tuas demonstrações de humildade e serviço perante as criaturas que te cercam, ostentando os títulos de pai ou mãe, esposo ou esposa, filho ou irmãos, porque é de tua vitória moral junto deles que depende a tua admissão definitiva entre os amados que te esperam nas vanguardas de luz, em perpetuidade de regozijo na família maior. Então, esse último parágrafo do texto, ele fala que é importante a gente auxiliar toda a humanidade, sim. Mas não adianta a gente fugir do que está perto da gente. Não adianta a gente fugir do que está do nosso lado e sair daqui e resolver um problema lá. Primeiramente, nós temos que começar a resolver os problemas que estão ao nosso redor, que estão perto de nós, né? Com o nosso filho, com o nosso esposo, né? Com nossos irmãos. E às vezes é muito difícil a convivência. A gente sabe que é muito difícil a convivência, não é fácil a convivência. Todo dia é a gente dentro daquela mesma casa, daquele mesmo lar. Alguns com os pensamentos diferentes dos nossos, né? E a gente às vezes querendo impor o nosso pensamento, que nós temos isso também, somos um pouco egoístas, né? Queremos sempre manter o que a gente pensa e esquecemos de escutar, né? Escutar o que o outro tem para nos dizer. E isso é muito importante. E eu venho aprendendo isso dentro da minha casa, e que a gente tem às vezes que sentar e que conversar e que escutar também a versão do outro, mesmo eu sendo a mãe e ele sendo o filho. Porque dentro desse cadinho do lar, o filho pode estar bem mais evoluído, vamos dizer, num certo caminho que eu não estou. E a gente, como mãe, às vezes tem mania, mãe e pais, né, tem mania de achar que a gente sabe mais. E não é verdade isso. Né? Os espíritos estão ali, estamos todos, não sabemos a idade desse espírito, quantas encarnações esses espíritos passaram. Então, a gente tem que saber ouvir e saber que ninguém é melhor do que ninguém. Estamos todos sendo burilados, né? A pedra maior está sendo burilada, estamos para a gente, cada reencarnação que a gente vem desenvolver. É claro que a gente não vai desenvolver tudo numa mesma reencarnação, né? Porque são muitas coisas, mas eu acho que eu sempre falo que a gente vai analisando a nossa vida, um pouquinho que a gente sabe que dentro da gente, na nossa mente, que a gente já evoluiu, já faz tão bem para a gente, né? Falar, isso aqui eu venci, graças a Deus. Isso aqui eu não vou levar, né? Porque todo o nosso aprendizado, a gente não perde ele. A gente traz ele conosco nas próximas encarnações, né? Então, assim, é muito gratificante a gente ver esse desenvolvimento nosso mesmo, a gente olhar para nós e ver o que a gente já viveu, o que a gente já aprendeu, o que a gente já passou, né? E eu trouxe essa lembrancinha para vocês, eu coloquei um bis aqui, o irmão Júnior até falou sobre as encarnações, né? Que o nosso Criador nos deu esse, acho que uma caridade maior do que essa não podia ter dado a nós, né? Que bis, mais uma vez, né? mais uma vez, até a gente conseguir vencer, né? A nós mesmos, porque a luta não é contra o outro, a luta é contra nós.
Então, mais uma vez, né? E a gente vai e cada um desenvolve no seu tempo. Eu sempre falo que, a gente tem mania de olhar, né? Aí ele, o que está fazendo aquilo ali? Mas e eu? Eu estou fazendo o quê? Eu não estou fazendo aquilo ali, mas outra coisa eu estou fazendo. Porque eu não sou perfeito, eu estou aqui para aprender. Então a gente não deve ajudar, né? Então, sempre pensando nisso, mais uma encarnação, né, gente? É isso, ó, que eu tinha que dizer para vocês, vou falar bem assim. Que vocês fiquem todos com Deus, Deus abençoe.